Olá, estamos de volta com a disciplina Gestão Tributária. Eu me chamo Mamed de Souza Júnior e vamos dar continuidade ao estudo das espécies tributárias. Nós falamos já de impostos e de taxas. Hoje nós vamos continuar falando das contribuições de melhoria. A contribuição de melhoria é uma espécie tributária que também é prevista na Constituição de 1988 e que pode ser cobrada pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela também, a contribuição de melhoria, vai estar prevista no Código Tributário Nacional. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária, que é a situação que é praticada pelo contribuinte, que acontece com ele, e que vai permitir ao poder público cobrar esse tributo. A cobrança da contribuição de melhoria ocorre uma única vez. Significa que o fato gerador ele é único e instantâneo. A base de cálculo da contribuição é a quantia correspondente à valorização experimentada pelo imóvel. Em cima dessa valorização, vai ser aplicada uma alíquota, uma porcentagem, e a partir desse cálculo vai ser obtido o valor devido a título de contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, portanto, ela é um tributo cobrado a partir da realização de uma obra pública que gera uma valorização de um imóvel, de um particular, e o poder público vai cobrar um tributo em cima do valor dessa valorização. Esse tributo ele vai ter dois limites. Vai ter um limite global e um limite individual. O limite individual determina que cada contribuinte não pode pagar um valor superior ao da valorização do seu imóvel. Então, se alguém tem um imóvel de R$100 mil e a partir de uma obra pública, por exemplo, a construção de uma praça, esse imóvel é valorizado, ele passa a custar R$120 mil, o contribuinte não pode pagar mais do que R$20 mil de contribuição de melhoria, pois esse valor corresponde à valorização experimentada pelo imóvel. Além disso, também deve ser obedecido um limite global, em que a soma de todas as contribuições de melhoria pagas por todos os contribuintes não pode ser superior ao gasto com a obra. Então, se essa mesma praça que nós utilizamos no nosso exemplo tiver um orçamento de R$1 milhão, a soma das contribuições de todos os contribuintes beneficiados com essa obra, cujos imóveis valorizaram, não pode ultrapassar o valor dessa obra, que é de R$1 milhão. Se acontecesse o contrário, o poder público estaria, na verdade, lucrando com a realização de uma obra pública. E a finalidade da contribuição de melhoria é apenas ressarcir o gasto que foi feito pelo ente público. Nós vamos ter também, como outra espécie tributária, ao lado dos impostos, das taxas e da contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios. O que é que implicam os empréstimos compulsórios? É um tributo que somente pode ser criado pela União. Ele serve para atender despesas extraordinárias, que tanto podem ser decorrentes de uma calamidade pública, como, por exemplo, uma enchente, um desmoronamento de terra, um terremoto, como também a empréstimo compulsório pode ser cobrado para atender despesas extraordinárias com guerra externa ou a sua iminência, ou seja, quando a guerra está próxima a começar, mas ainda não começou. Além disso, o empréstimo compulsório também pode ser utilizado para a realização de um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Como eu disse, somente a União pode instituir esse tributo. Essa calamidade que a Constituição fala tem que ser um fenômeno bastante intenso. Não pode ser uma enchente, um desmoronamento, daqueles que acontecem normalmente. Para esse tipo de calamidade, existe já dinheiro previsto no orçamento, nas
coordenadorias, nas secretarias de defesa civil. Quando surge a necessidade de criar um empréstimo compulsório, é sinal de que esses recursos destinados ao combate às calamidades, ele não foi suficiente. Então, por isso, a União vai ter que instituir um empréstimo onde ela vai receber recursos dos contribuintes, mas fica com a obrigação de devolver depois. Por isso que é um empréstimo. Porém, ele tem um caráter de tributo, porque ele é obrigatório, ele é compulsório. A guerra externa, ela tem que ser uma guerra do Brasil com um país estrangeiro. Não pode ser criado um empréstimo compulsório no caso de uma guerra interna, de uma guerra civil. A Constituição não permite que se crie um empréstimo compulsório nessa situação. E o investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, ele, como a própria definição exige, tem que interessar a todos os estados, a todas as regiões do Brasil e tem que ser urgente. Não pode ser qualquer investimento público a ser realizado pela União. O prazo para devolução do empréstimo, ou seja, o prazo em que a União vai poder devolver o empréstimo para os contribuintes e as condições em que esse empréstimo vai ser devolvido, como por exemplo, encargos financeiros, serão definidos na lei que criar um empréstimo compulsório. Atualmente, não existe nenhuma lei que discipline essa espécie tributária. Pode ser que no futuro surja a necessidade e somente então a lei será criada. Bom, nós falamos dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria e dos empréstimos compulsórios. Além dessas espécies tributárias, nós vamos ter também as contribuições especiais. Percebam que nós estamos trabalhando aqui com uma classificação que divide os tributos em 5 espécies. Vocês podem observar essas 5 espécies agora nesse slide e com a respectiva indicação legal, ou seja, onde vocês vão encontrar na Constituição a previsão de cada um desses tipos de tributos. Nós vamos tratar a partir de agora das contribuições especiais, que estão no item 5, grifado. Elas são previstas no artigo 149 e artigo 149-A da Constituição Federal. Percebam que as contribuições sociais, em regra, elas competem exclusivamente à União. A União vai instituir essas contribuições sociais, também as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Vamos já falar um pouco mais sobre cada um desses tipos de contribuições especiais. Além disso, no parágrafo 1º desse mesmo artigo 149, está dito que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir uma contribuição cobrada dos seus servidores desde que possuam o regime previdenciário de que trata o artigo 40. Que regime previdenciário é este? É o regime próprio dos servidores públicos, dos entes públicos. Nós sabemos que existem 2 tipos de regime previdenciário. O regime geral da Previdência Social, que é administrado pela União e que envolve o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social, mas para o setor público nós podemos ter também um regime previdenciário próprio dos servidores. Alguns municípios possuem, outros não. Os municípios que possuem regime próprio, então, poderão cobrar essa contribuição dos servidores para custear o funcionamento desse regime previdenciário próprio. Vamos já falar um pouco mais sobre isso. No artigo 149-A da Constituição, está disciplinada a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que é uma contribuição relativamente recente, foi incluído pela Emenda Constitucional número 39 de 2002. Essa contribuição, como a própria Constituição apresenta, ela pode ser cobrada na própria fatura de energia elétrica. Bom, vamos falar mais um pouco dos vários tipos de contribuições especiais. Vamos aprofundar. Primeiramente, nós falamos das contribuições de intervenção no domínio econômico, que estão mencionadas lá no artigo 149 da Constituição. Essas contribuições também são chamadas de CID, que é a sigla correspondente ao seu nome.
Essas contribuições, elas são um tributo que possui a finalidade de intervir no domínio econômico, induzindo comportamentos nos agentes privados, estimulando ou tornando mais onerosas determinadas atividades. Nós podemos ter exemplos dessas contribuições de intervenção sobre o domínio econômico na CID Remessas, que é uma contribuição cobrada pelo pagamento de royalties pelo uso de patentes. Não confundam com os royalties do petróleo. Esses royalties que a gente está falando são aqueles pagamentos que alguém faz para o dono de alguma tecnologia. Imagine que uma empresa aqui no Brasil vai fabricar telefones celulares. Essa empresa ela vai utilizar conhecimentos tecnológicos que provavelmente são patenteados no exterior por empresas, por pesquisadores. A partir do momento que ela utiliza esses conhecimentos aqui no Brasil, ela tem que pagar pelo uso dessa tecnologia para os donos das patentes. Então, essa empresa que vai pagar pelo uso desses royalties, ela vai fazer remessas de recursos para o exterior. Em cima dos valores pagos, é cobrada essa contribuição de intervenção no domínio econômico. Ou seja, toda vez que o empresário for utilizar tecnologia estrangeira, ele vai pagar essa CID Remessas. Se a tecnologia fosse local, ele não precisaria pagar. Percebam que isso estimula, ou seja, há uma intervenção no domínio econômico para estimular o empresário a preferir as tecnologias locais. Lógico que muitas vezes essa tecnologia local não existe e a única saída é recorrer às patentes estrangeiras. Porém, é uma forma de estimular os empreendedores locais a desenvolver suas próprias tecnologias, porque fica mais caro utilizar a tecnologia estrangeira, pois além de pagar o royalty, ainda é pago uma contribuição de intervenção no domínio econômico relativa a esses valores dos royalties. Os recursos arrecadados com o pagamento dessa CID Remessas, eles devem ser destinados ao desenvolvimento tecnológico. Essa contribuição ela foi instituída pela Lei 10.168 de 2000 e, como todas as outras contribuições de intervenção no domínio econômico, ela é cobrada unicamente pela União. Além da CID Remessas, nós também temos exemplo de contribuição de intervenção no domínio econômico na CID Combustíveis, que incide sobre a importação de petróleo e derivados, gás natural e álcool combustível. Vejam aqui mais uma vez a União tornando mais onerosa uma atividade econômica. Ou seja, se o petróleo e derivados, gás natural e álcool combustível, for fabricado, for produzido no próprio local de consumo, não vai ser paga essa CID Combustíveis. Porém, se for importado de outro local, a União vai cobrar essa contribuição. Parte dos valores da CID Combustíveis são repassados, desses valores, aos estados e aos municípios para o custeio de programas de infraestrutura e transportes. Ela foi instituída, essa CID Combustíveis, pela Lei nº 10.336 de 2001. Além das contribuições de intervenção no domínio econômico, nós vamos ter outros tipos de contribuições especiais. Temos as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Essas contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas também são instituídas pela União e servem para financiar o funcionamento das entidades de fiscalização das profissões. Como a União faz? A União ela não fiscaliza diretamente nenhuma das profissões regulamentadas. Ela cria as normas que regulamentam a profissão, como, por exemplo, profissão de médico, de fisioterapeuta, de contador, de odontólogo, enfermeiro, várias profissões. E quando ela cria a regulamentação dessas profissões, ela também vai criar os órgãos de fiscalização. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Contabilidade, e ela entrega a administração desses conselhos para os profissionais daquele setor. E para que o conselho seja financiado, a União cria por lei também a anuidade. Então, a anuidade paga a esses conselhos profissionais, podemos considerá-la um tributo
né, que é devido a esses órgãos que controlam e fiscalizam as profissões, cujas profissões exigem controle pelo poder público, e a contribuição vai servir para o custeio das suas atividades. Além disso, nós temos também a contribuição sindical, que alguns chamam popularmente de imposto sindical, mas na verdade não é um imposto, é uma contribuição especial. É um tributo arrecadado pela União e destinado aos sindicatos de trabalhadores. Ainda dentro das contribuições especiais, nós vamos ter outro tipo, que são as contribuições sociais. Nós temos as contribuições sociais gerais, que são instituídas para financiar atividades ligadas à ordem social, né, exceto a área de seguridade social. Nós temos também as contribuições para a Seguridade Social, que são tributos cuja finalidade é manter a Seguridade Social, cujo fundamento é a noção de solidariedade. Então, no que consiste a Seguridade Social? Consiste em saúde, previdência social e assistência social. Então, existem várias contribuições que são arrecadadas para financiar a Seguridade, ou seja, financiar a saúde, a previdência e a assistência. Vamos já exemplificar. Além disso, nós temos também outras contribuições sociais, que são contribuições que podem ser instituídas pela União naquilo que é denominado de competência residual. Ou seja, a Constituição ela prevê várias contribuições especiais, inclusive contribuições sociais, que já são explicitamente indicadas na própria Constituição. Porém, ela permite que a União crie novas contribuições que não foram ainda previstas. E isso se chama competência residual, ou seja, ficou um resíduo de competência para a União para criar novos tributos, especificamente do tipo contribuições sociais. Enquanto exemplos que nós podemos aqui mostrar para vocês, nós temos o exemplo de contribuição social geral, que é destinada para a área social, exceto para a área de seguridade social, a contribuição ao salário educação, que é destinada para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Além disso, ainda como exemplo de contribuição social geral, nós temos também as contribuições para o Sistema S. Já as contribuições de seguridade social, como a gente falou, são aquelas destinadas para a área de saúde, assistência social e previdência social. Nós temos a contribuição sobre o lucro líquido, a CSLL. Nós temos também a contribuição para o PIS e para o PASEP, que também são exemplos de contribuição para a Seguridade Social. Nós temos também a COFINS e várias outras. A CPMF, caso seja recriada, também vai ser uma contribuição para a Seguridade Social, já que seus recursos são destinados para a área da saúde, que compõe a Seguridade Social. Além disso, não podemos esquecer da contribuição previdenciária, tanto aquela destinada ao RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, quanto também as contribuições previdenciárias arrecadadas nos regimes próprios de previdências dos entes públicos, que são aqueles que a gente falou agora há pouco, dos regimes criados para os servidores públicos. Alguns municípios possuem, outros não. Outro tipo de contribuição especial é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, também chamada de COSIP. Essa contribuição ela pode ser instituída por municípios e pelo Distrito Federal para custear a iluminação pública. Ela deriva da antiga taxa de iluminação pública, que era inconstitucional. A inconstitucionalidade dessa taxa de iluminação pública foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e, para que fosse resolvida a situação, foi feita uma emenda à Constituição, criando a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, já que esse serviço de iluminação pública não poderia ser remunerado por taxa, né? Foi essa a decisão do Supremo. Como ele não podia ser remunerado por uma taxa, então a Constituição foi alterada para que o serviço de iluminação pública fosse remunerado por uma contribuição especial. Conforme já vimos,
a cobrança dessa contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública pode ser feita na conta de energia elétrica. Bem, vamos passar agora para a nossa unidade 4, onde vamos tratar da gestão da receita e da despesa pública municipal. Vamos fazer um enfoque principalmente no campo da receita, que é um campo às vezes não muito bem trabalhado, e que é muito importante para a viabilização do funcionamento dos municípios. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de orçamento público. O orçamento público, ele é uma lei que, entre outros aspectos, exprime em termos financeiros a alocação dos recursos públicos. Este é o conceito contido no material de estudo de vocês. Inicialmente é importante a gente mencionar esse caráter de lei, ou seja, o orçamento público ele não é meramente uma demonstração contábil, ele também é isso, só que ele tem um diferencial em relação, por exemplo, ao setor privado, na medida em que o orçamento público ele é elaborado sob uma forma de lei que é votada no parlamento. O que seria esse parlamento? As câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional. Cada uma dessas casas legislativas vai aprovar leis tratando sobre orçamento público. Vamos já ver que leis são essas. E a grande característica do orçamento é que lá é decidido, onde serão alocados os recursos públicos. Então, podemos ver que o orçamento ele se revela um instrumento de planejamento, em que são expostas as decisões políticas. E o que significa isso? Significa que, através da política que vai ser privilegiada por aquele governo, é que vão ser alocados os recursos públicos, mas sempre voltado a ações para o atendimento das demandas da sociedade. E também o orçamento, ele lida com a escassez de recursos. Por isso que é importante o planejamento, para que não haja descontinuidade nesse orçamento, e também o planejamento serve para combater um pouco essa escassez de recursos, na medida em que são feitas opções de quais prioridades serão atendidas pelo orçamento público. Nós vamos ter, em matéria de orçamento público, 3 tipos de leis, que são as denominadas leis orçamentárias. Nós temos o Plano Plurianual, também chamado de PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e, por último, a Lei Orçamentária Anual, LOA. O Plano Plurianual, ele, se pudermos resumi-lo em uma expressão, ele se resume como planejamento estratégico. No Plano Plurianual serão estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas para despesas de capital, despesas decorrentes dessas despesas de capital e para programas de duração continuada. É importante a gente também falar um pouco sobre o que seriam diretrizes, objetivos e metas. Diretriz é um rumo a ser seguido. Por exemplo, melhorar a situação da infância no Brasil é uma diretriz. Se formos tratar em termos de objetivos, objetivos é um resultado a ser alcançado. Então, se para atender a diretriz de melhorar as condições da infância no Brasil, podemos estabelecer como objetivo reduzir a mortalidade infantil. É um objetivo que contempla a diretriz. E a meta, ela é uma quantificação desse objetivo. Quando estabelecemos o objetivo reduzir a mortalidade infantil, precisamos quantificar esse objetivo. Então, isso será a meta. Nesse nosso exemplo, podemos estabelecer como meta reduzir em 20% no ano de 2015 a mortalidade infantil. Ou seja, reduzir a mortalidade em 2015 é o objetivo e a meta é 20% para esse ano. Então vejam que são conceitos que sempre vão aparecer interrelacionados e que são aplicados nessa visão que o orçamento é um grande planejamento. E o plano plurianual, ele vai estabelecer essas diretrizes, objetivos e metas para, por exemplo, as despesas de capital. Despesas essas que podemos exemplificar como a construção de hospitais, de escolas, de estradas. Ou seja, é uma despesa que permite
uma modificação no patrimônio público. Sempre quando o poder público constrói um hospital, uma escola, uma estrada, ele está aumentando esse patrimônio permanente. Além disso, o plano plurianual também deve indicar as despesas que vão ser decorrentes dessas despesas de capital. Sempre que é feita uma despesa de capital, existe um gasto associado na manutenção desse bem ou desse investimento que foi realizado. Então, quando se constrói um hospital, depois há necessidade de despesas para a manutenção desse hospital. O mesmo ocorre com as escolas e com as estradas. E todas essas despesas elas têm que estar estimadas no plano plurianual, ainda que de forma pouco detalhada. Mas serve para quê? Para que o gestor no futuro não seja pego de surpresa, depois ele passar alguns anos construindo um hospital, e ele ser pego de surpresa sem saber qual era a estimativa de gasto para a manutenção desse hospital. Além disso, no plano plurianual também devem estar contidos ou indicados os programas de duração continuada, que são aqueles programas, são as grandes políticas públicas que possuem duração superior a um exercício financeiro. Temos como exemplos o Bolsa Família, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o programa também Ciência Sem Fronteiras. Todos são exemplos de programas de duração continuada. Nesse nosso caso aqui, utilizamos exemplos de programas da União, do governo federal. Outro tipo de lei orçamentária é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Enquanto o plano plurianual ele tem uma duração de 4 anos, ele serve para planejar o período de 4 orçamentos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai ser voltada para o estabelecimento de diretrizes para apenas um dos anos, apenas um orçamento anual. E quais são as funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO? É estabelecer as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente. Podemos perceber aqui que a LDO funciona como um recorte do plano plurianual, ou seja, o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas para o período de 4 anos e a LDO vai estabelecer as metas e prioridades, inclusive das despesas de capital, para um único exercício. É por isso que ela é considerada um desdobramento do plano plurianual, um recorte de um dos anos do plano plurianual. E a menção expressa às despesas de capital demonstra que o foco da LDO é o controle de gastos. Então, é feito o plano plurianual para um período de 4 anos, em seguida vem a LDO e estabelece um maior detalhamento para o exercício subsequente de cada ano. Então, ela se volta para as diretrizes de um ano apenas. Além disso, a LDO ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Ela serve como uma ponte entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. A lei orçamentária, conforme vamos ver um pouco mais à frente, ela é a lei orçamentária mais detalhada de todos. Ela se aplica a um período de um ano, só que ela traz bem detalhadamente as receitas e as despesas daquele ente público. Lembrando que todos os entes públicos são obrigados a elaborar orçamento. É algo que é de conhecimento de todos, mas é bom sempre a gente reforçar. Então, a LDO ela vai orientar a elaboração dessa lei orçamentária anual. Além disso, a LDO vai dispor sobre as alterações na legislação tributária. Os tributos são a principal fonte de receita. Então, qualquer alteração para maior ou menor vai trazer impacto nos resultados fiscais. Porém, somente modificações significativas é que devem ser previstas na LDO. Além disso, a LDO vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais. Portanto, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, BNDES, dentre outros, terão as suas políticas de aplicação previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, da União, no caso.
Se existirem agências financeiras, por exemplo, nos estados, a LDO dos estados vai ter que também prever essa política de aplicação. É uma forma de dar uma publicidade maior a essa política de aplicação das agências financeiras e, ao mesmo tempo, orientar a alocação desses recursos públicos no momento de elaboração da lei orçamentária anual. A LDO também vai ter como função autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou ainda a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pela administração pública, ressalvadas sociedades de economia mista e empresas públicas. Esse ponto ele é muito importante, porque ele demonstra que a LDO se volta até mesmo para o controle da despesa com pessoal no serviço público. Portanto, qualquer vantagem ou aumento de remuneração, como por exemplo, criação de gratificações para categorias salariais, aumento para os servidores, a parte de criação de cargos, empregos e funções. Então, se algum município quiser criar 50 cargos de professor, tudo isso tem que estar previsto na LDO daquele município. Além disso, alteração de estrutura de carreiras. O que significa isso? Significa a elaboração de um novo plano de cargos e salários, com o aumento ou a redução do número de níveis, critérios de promoção. Tudo isso tem impacto nas contas públicas e, por isso, a LDO tem interesse em disciplinar isso. Então, todo ente público que queira alterar a estrutura das carreiras dos seus servidores públicos, bem como também queira contratar por concurso, qualquer meio de admissão, isso tudo tem que estar previsto na LDO daquele ano. Então, se no ano de 2015 algum prefeito quiser contratar agente comunitário de saúde, quiser contratar professores, técnicos administrativos, a LDO para o ano de 2015 tem que expressamente autorizar essa contratação de pessoal. Vejam que é uma forma bastante rígida de controle quanto ao pessoal do serviço público. Passando adiante, vamos falar do último tipo de lei orçamentária, que é a lei orçamentária anual. Conforme já falei, é a lei orçamentária mais detalhada de todas, e ela tem como finalidade estimar a receita orçamentária e fixar a despesa para o exercício subsequente. Quando se fala em estimativa de receita, é porque ainda não há certeza de quanto será arrecadado pelos cofres públicos. Portanto, a receita contida no orçamento anual, ela se baseia em estimativas, em previsões. Já no campo da despesa orçamentária, a lei fixa o limite máximo para a despesa, ou seja, a despesa que é autorizada, cuja realização é autorizada para aquele ano a que se refere à lei orçamentária anual. Lógico que essa despesa ela pode ser menor que uma mera autorização, pode haver economia. A lei orçamentária anual ela deve estar em harmonia com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Percebam que há essa necessidade de harmonia entre todas as leis orçamentárias. Elas não podem ter divergências. Que divergência poderia ser essa? Imaginemos que um plano plurianual estabelece uma meta de reduzir a mortalidade infantil em 20%. Se ele estabelece essa meta, a LDO deve ter meta idêntica e essa meta deve ser prevista também na lei orçamentária anual, como já no plano da realização, de como o gasto vai ser feito para atingir essa meta de 20% na erradicação da mortalidade infantil. A vigência da lei orçamentária anual é de um exercício financeiro. Na lei orçamentária anual vão estar contidos as receitas e as despesas de todos os órgãos da administração pública, incluindo também o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, onde houver, que é o caso dos Estados da União, que possuem o Poder Judiciário, que possuem também o Ministério Público, e outros órgãos também estarão, outros entes, como por exemplo
autarquias, fundações públicas, todos esses têm que constar na lei orçamentária anual. Bem, vamos agora falar das principais receitas municipais. Como o foco da nossa disciplina é a gestão tributária municipal, resolvi fazer esse tópico voltado especificamente para as receitas. Bem, nós vamos ter, basicamente, no município, dois principais tipos de receitas. Nós teremos os tributos e nós vamos ter também as transferências intergovernamentais. Os tributos, no âmbito municipal, mais importantes são os impostos e as taxas. O município pode instituir outros tributos, como, por exemplo, a contribuição de melhoria. Porém, a utilização mais frequente é de impostos e de taxas municipais. Os impostos, a gente pode falar do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o ITBI, que é o Imposto na Transmissão de Bens Intervivos, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. As taxas, elas são várias. Vão ser criadas a partir da necessidade de cada município, mas sempre relacionadas com o exercício do poder de polícia municipal ou então com a prestação de um serviço público obrigatório que seja específico e divisível, que são conceitos que nós já trabalhamos quando falamos das taxas tributárias. É importante a gente destacar que na maioria dos municípios a arrecadação de tributos não é suficiente para o custeio de todas as despesas. Portanto, no âmbito municipal, ganha muita importância as transferências intergovernamentais. Vamos agora falar delas. As transferências intergovernamentais são aportes de recursos realizados entre entes públicos. Normalmente, a União transfere recursos para os estados e para os municípios, e os municípios também vão receber recursos dos estados. Vamos já ver que tipos de transferências são essas. Primeiramente, nós temos como transferência intergovernamental aquelas transferências constitucionais, que são transferências previstas na própria Constituição e que apenas são regulamentadas por lei. Ou seja, a União, geralmente é ela que está obrigada a fazer essas transferências constitucionais, ela não pode se negar a fazê-las. Deve apenas haver uma lei para regulamentar, mas não é uma opção da Constituição, ou da União, perdão. São transferências obrigatórias. Exemplo que nós temos é a transferência do Imposto Territorial Rural, o ITR, que a União ela pode até transferir 100% da arrecadação para os municípios, nos termos da Constituição. Além disso, nós vamos ter também o Fundo de Participação dos Municípios, também temos o Fundo de Participação dos Estados e ainda o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb. Todos esses são exemplos de transferências intergovernamentais previstas na própria Constituição e que foram apenas regulamentadas por leis federais. Prosseguindo, nós vamos ter outro tipo de transferência intergovernamental, que são as transferências legais. Essas transferências legais, elas não são criadas obrigatoriamente na Constituição. São criadas por leis, geralmente leis federais, que vão transferir recursos para os estados e os municípios. Como exemplo de transferências legais, nós vamos ter dois tipos. Nós vamos ter transferências legais vinculadas a uma finalidade, que são aquelas que já vêm com uma destinação específica, como, por exemplo, recursos encaminhados pelo programa Brasil Alfabetizado, ou ainda recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Esses são exemplos de programas criados por leis federais, não são previstos na Constituição diretamente, mas que a União criou para fazer repasse de recursos e melhorar índices, melhorar a situação da educação, no caso do Brasil Alfabetizado, e também a alimentação escolar, do PNAE.
Além disso, nós temos também como transferências legais aquelas transferências não vinculadas a uma finalidade. O maior exemplo que podemos destacar são os royalties do petróleo. Percebam que aqui é um tema que vem sendo muito discutido ultimamente. E esses royalties, eles são recebidos pelos municípios em que ocorre lavra do petróleo. A discussão que existe hoje e que vai ser implementada é o rateio desses royalties de petróleo oriundos da exploração do pré-sal, que é aquele nível de exploração mais recente, e que poderá ser rateado por todos os entes federativos. Prosseguindo, vamos ter mais alguns tipos de transferências intergovernamentais. Nós temos as transferências fundo a fundo, por exemplo, o Fundo Nacional de Saúde, que transfere recursos para os fundos estaduais de saúde e para aqueles municípios que possuem para os fundos municipais de saúde. Além disso, também temos exemplos de transferência fundo a fundo, as transferências do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos municipais. Existem também transferências intergovernamentais diretas ao cidadão. Maior exemplo, o programa Bolsa Família, onde o poder público transfere diretamente para o cidadão recursos dentro das finalidades daquele programa. Além do Bolsa Família, podemos também exemplificar com o programa de erradicação do trabalho infantil, onde são destinados recursos para auxiliar a retirada de crianças de situação de vulnerabilidade, de situação de trabalho infantil. Além disso, dentro ainda das transferências intergovernamentais, temos também as transferências voluntárias, que são os convênios ou contratos de repasse. Percebam que essas transferências voluntárias, elas não decorrem diretamente da Constituição e nem decorrem de leis. Elas são transferências feitas geralmente pela União para ajudar os municípios, os estados, através desses convênios ou dos contratos de repasse. Mas, como o próprio nome diz, são transferências voluntárias. A União, ela as faz quando é possível, quando entende necessário. E as regras a serem utilizadas são as regras definidas pela União, tanto para a habilitação, para receber essas transferências, para, por exemplo, celebrar um convênio, e durante a execução desse convênio também devem ser obedecidas as regras definidas pela União no termo de convênio. Por último, nós vamos ter como transferências intergovernamentais as transferências estaduais aos municípios, cujos dois exemplos são o repasse do ICMS aos estados, dos estados para os municípios, e também o repasse do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, cuja parte do que é arrecadado é dividido com o município onde ocorreu o emplacamento do veículo. Bem, gostaria aqui de fazer o encerramento dessa nossa aula. Falamos da gestão do orçamento municipal, falamos também um pouco mais das espécies tributárias e tentei dar uma visão para vocês sobre os tributos, que é uma fonte de receita muito importante e que os municípios devem procurar cada vez mais fortalecer a arrecadação, fiscalização dos tributos, e tentei também dar um foco sempre voltado para a realidade dos municípios. Fico à disposição de todos para tirar dúvidas. Meu e-mail eu coloquei um dos primeiros slides da nossa primeira aula e estou à disposição para qualquer contato. Tá? Muito obrigado e até logo.